Bom dia, galera. Então a gente vai falar sobre a primeira revolução vitoriosa que foi inspirada no socialismo, a Revolução Russa de 1917. Só que para chegar em 1917 a gente tem que entender quais foram os antecedentes dessa revolução, né? Ou seja, como é que estava a Rússia neste momento histórico, no final do século XIX e início do século XX. Então, a Rússia era governada por um czar. Na verdade, o que é czar, né? Czar é a abreviatura em russo de César. Então, ele era um imperador. Nicolau II exercia a mão forte, um regime onde ele era extremamente autoritário, centralizador das políticas, da economia, né? Ele tinha um poder quase que divino, né? Naquele momento histórico, e sem dúvida alguma a Rússia o país mais atrasado da Europa, né? Não havendo nenhum tipo de liberdade individual, ou seja, a ausência completa de liberdades individuais. A Igreja Ortodoxa ela monopolizava o ensino e possuía privilégios ainda naquela sociedade, e havia uma concentração de terra na mão de poucas pessoas que eram chamados de boiardos. Esses eram nobres, né, proprietários que detinham a maior parte das terras em suas mãos. E do outro lado nós tínhamos uma população camponesa que vivia ainda quase como se fosse na forma feudal, né, que eram chamados de mujiques, né, e esses camponeses que viviam na linha da miséria para baixo acabavam sendo super explorados, né, como mão de obra nessas terras, e não tinha quase que indústria na Rússia, né? Na verdade, havia um capital estrangeiro que era parte daquele programa imperialista, né? Então, havia um capital belga, francês, alemão e inglês também na região, mas todas indústrias extremamente poluidoras, todas indústrias que extraíam, sem dúvida alguma, mão de obra muito barata e, né, acabavam tirando também as matérias-primas da região. Mas nem tudo são rosas, né? Ou seja, havia um movimento que não concordava com essa política autoritária, centralizadora, opressora, né, que a Igreja Ortodoxa avalizava e o czar, né, Nicolau, mantinha sobre a população. Então, o que acontece? Movimentos clandestinos, todos eles clandestinos, como por exemplo o movimento nihilista, que eram anarquistas, né, que praticavam atentados, hora ou outra, para chamar a atenção da população. Também tinha os populistas Nadorikins, né, que eram socialistas com base na comunidade rural e camponesa, que vai ter um nome, né, uma abreviatura chamada Mir. Mais adiante, então, na expansão, né, na corrida espacial, vai ser o nome do primeiro satélite russo, né, Mir, que era, então, uma homenagem aos Nadorikins, né, um socialismo inspirado nessa comunidade rural. E o Partido Socialista Revolucionário, que foi criado em 1901 já, né, no primeiro ano desse século XX, composto por camponeses e intelectuais. Isso mesmo. Então, como uma sociedade era uma sociedade basicamente rural, havia intelectuais que moravam em cidades. E esses intelectuais, pessoal, eles eram, na verdade, filhos, né, de grandes proprietários rurais que acabavam estudando, não concordando com isso, e esses movimentos sociais acabaram fundando um partido mais adiante chamado POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, né? Esse partido, então, era formado por intelectuais e que foi dividido no ano de 1903 em outros dois partidos, né? Na verdade são três partidos. Em 1903 vai ser dividido o PSDOR. Por quê? Porque era um movimento com várias tendências políticas. Lembrando que em 1903 é um ano muito especial, é o ano do nascimento do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Claro que é uma brincadeirinha, mas vamos lá. Seguindo, quais são esses partidos que surgem? Quais são os movimentos sociais, né, movimentos políticos existentes dentro desse partido? A gente tem um movimento chamado de mencheviques, né? Mencheviques também pode ser lido como menchevites, assim como czar pode ser lido como czar. O movimento menchevique, então, é um movimento de revolução liberal burguesa
aos moldes da Revolução Francesa. O líder dos mencheviques era Martov, certo? Então, cuidado, os mencheviques eram uma minoria. E se eram de cunho revolucionário francês, eles eram um movimento mencheviques, um movimento liberal burguês. No outro aspecto, nós tínhamos um outro movimento político, que também estava dentro desse partido, que era a maioria da população. Ou seja, esse movimento se chamava bolcheviques, ou também pode ser encontrado na literatura como bolchevites. Este movimento era um movimento socialista com participação de operários, camponeses e era liderado 100% por um partido revolucionário e absolutamente disciplinado. Quem era o líder desse partido? Lenin. Então, se de um lado eu tinha os mencheviques, que eram a minoria, de outro eu tinha os bolcheviques, que eram a maioria. Além desses dois partidos, existia um partido que não era tão importante assim, mas vai ser importante depois na composição ou no racha, né, do PSDOR, que são os Cadetes. Os Cadetes foram fundados em 1905, um partido então constitucional democrata, né, formado pela burguesia, né, que era politicamente muito fraco. Então, vejam bem, era um partido constitucional democrata que era fraco politicamente, mas que era composto por membros da burguesia. Muito bem, e o que acontece então? Em 1905, no ano da fundação deste partido, dos Cadetes, a Rússia estava envolvida numa guerra que era conhecida como a Guerra da Manchúria, né? Então essa guerra era contra o Japão. Manchúria, só lembrando, é aquela pontinha de terra que tem lá no extremo Oriente, né, que estava em posse da Coreia. E essa guerra da Rússia com o Japão foi uma guerra que causou muitos estragos na Rússia. Primeiro, a Rússia era um país extremamente atrasado tecnologicamente, era um país extremamente deficitário financeiramente, né? Era um país que tinha um conjunto linguístico muito grande, então tinha uma formação étnica, que é um imenso de um país, muito diversificada. E as populações que foram lutar na guerra foram desguarnecidas, foram sem armamento, então por isso desguarnecidas, foram sem devida roupa, sem a devida retaguarda no sentido da alimentação, e isso promoveu a vitória do Japão. O Japão ganhando essa guerra foi uma vergonha. Imagine que o Japão era uma ilha, e é ainda, né? Uma ilha, e ganhou de um imenso elefante branco que é a Rússia. Isso trouxe uma crise de abastecimento na Rússia, sem dúvida alguma, e a Rússia passava por essa crise de abastecimento. Isso causado basicamente pela falta de mão de obra, então muitos homens acabaram morrendo nessa guerra, né, e deixaram de trabalhar nas lavouras, na produção agrícola e alimentar. A inflação, né, que é a incapacidade do dinheiro comprar alguma coisa, né, que as coisas se tornam caras na inflação, ela era galopante, e a Rússia passou a ter uma série de paralisações sociais que a gente também conhece como greves. Em 1905, então, nós vamos ter o evento conhecido como Domingo Sangrento. Justamente, Domingo Sangrento, em janeiro de 1905, vai ser um grande massacre popular promovido pelo czar. Justamente vai chamar a sua guarda, que eram os cossacos, e vai fazer com que a guarda dos cossacos era os cossacos até hoje, né, estavam na rua esses dias justamente para coibir as pessoas de circularem por conta do coronavírus, né, na Rússia. E esses caras então são da guarda czarista e até hoje são da guarda presidencial, né? Então esses caras, eles não falavam a língua corrente nas cidades, né, da população em si, e esses caras vão baixar a lenha na população. Então vai ser um massacre, vão atirar, matar muitas pessoas, e vão começar a surgir no interior da Rússia vários movimentos que vão se colocar contra o czar, né, que estão descontentes com toda a fome, com toda a peste, com toda a falta de estrutura, a falta de assistência que o czar vai dar a essas populações. Então, camponeses e outras militares também, que vão, por exemplo,
está representados num filme chamado Encoraçado Potemkin, vão às ruas, vão manifestar o seu descontentamento e vão promover uma repressão violenta, né, a essa situação. O czar responde na mesma moeda, né? Então vai ter um manifesto czarista lá em outubro de 1905 que propõe um regime representativo por meio de um parlamento, queridos. Então anotem aí, o nome do parlamento vai se chamar Duma. Este parlamento vai ser responsável, então, por... vai ser como se fosse uma voz, né, dessas populações que são desguarnecidas. Porém, contudo, todavia, não obstante, este grupo que aceitou a proposta do czar foi o grupo burguês. Então, a burguesia, que era pequena, de fato, eram pequenos, eram formados pelos mencheviques, que eram a minoria, e alguns ainda do cadete, vão então compor esta Duma. E anos mais tarde, então, o czar toma a medida de dar uma representação também para os operários, camponeses e soldados. Ele cria então os chamados sindicatos, que a gente vai conhecer como sovietes. Então, lembrando, ele cria para a burguesia a Duma, que é o parlamento, e ele cria para o trabalhador, o operário, o camponês e o soldado, o soviete, que é esta instância de representação das ânsias, da vontade, das questões, das demandas dessas categorias. Então, a Rússia tem um maior desastre, porque o imperador, na pretensão de conseguir, né, galgar, digamos assim, o Nicolau queria descolar da pobreza, queria descolar do atraso e queria colar aonde? Queria colar no desenvolvimento, queria buscar as transformações econômicas na Rússia. O que ele vai fazer? Ele vai se meter na aventura de ingressar ao lado da Tríplice Entente. Meus queridos, isso mesmo. A Tríplice Entente, que era composta então pela Inglaterra e pela França, vai ter o apoio da Rússia. Só lembrando que a Rússia perdeu para o Japão a guerra lá da Manchúria. Lembrando que a Rússia é um país extremamente atrasado, com mais de 80% da população vivendo na linha da servidão. Lembrando que a Rússia, além disso, vivia uma crise interna, né, que o rei, ou melhor dizendo, o czar, né, o czar não atendia às demandas. Pois então, essa Rússia ingressa com muitos soldados na guerra, táticas antiguíssimas, muito atrasadas, o comando completamente ineficiente. Nós vamos ter pouca aparelhagem e o abastecimento de alimentos completamente deficitário, ou seja, nós vamos ter derrotas e derrotas. Isso vai fazer com que o czar perca o controle, gente, do país, por pura incompetência e uma burocracia que ele vai criar que vai ser muito cara e completamente inoperante. Então, essa ação de participar da Primeira Guerra Mundial foi um tiro no pé. Né? Por que foi um tiro no pé? Porque foi completamente péssimo para a reputação do czar e para a Rússia em si, que entra numa profunda crise econômica, que vai ter mais de 5 milhões de pessoas mortas, ou por fome, ou pela guerra, ou por doenças. Então, o czar é deposto, gente, em fevereiro de 1917. E como o czar vai ser deposto? Através, então, da Revolução Menchevique. Isso mesmo. Então, em fevereiro de 1917, nós vamos ter a Revolução Menchevique, que vai avançar. É uma fase, então, da Revolução Russa que chama-se fase liberal. Os mencheviques eram a minoria, os mencheviques eram responsáveis pela representação burguesa e eles vão fazer, então, um governo de coalizão. Então, a Duma vai ser controlada pelo cadete. Os cadetes eram também aquela burguesia fraca politicamente. Os sovietes serão controlados pelos mencheviques, que eram os burgueses, que eram então uma minoria, e os socialistas revolucionários, né? Então, vejam bem,
a maioria que compõe este governo é burguês. O que vai acontecer? Primeiro, liberdades individuais. Até aí, muito bom, porque antes nós não tínhamos liberdades individuais. Antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um imperador, que era chamado de czar, que mandava em tudo. As pessoas não podiam nem olhar diretamente para ele, tinham que baixar a cabeça. Então, liberdades individuais, primeiro ponto. Aliás, isso é uma característica liberal, né? Nós termos liberdades individuais. Nós vamos ter redução de trabalho. Lembrando que o trabalho, redução da jornada de trabalho, né? A jornada é o tempo de trabalho. Lembrando que o trabalho ou a jornada de trabalho exaustiva de 15, 16 horas por dia era basicamente, gente, na indústria. E as indústrias eram pequenas. A gente falou sobre os investimentos bretão, né? Sobre o investimento francês, sobre o investimento holandês, belga na região. Agora, 10 horas de trabalho. Então, o trabalhador, o operário, né? O proletário, ele vai ter 10 horas de trabalho. Lembrando que hoje o tempo de trabalho máximo são 8 horas de trabalho na nossa legislação. Redução, então, da jornada de trabalho. Liberdade de imprensa é fundamental. A liberdade de imprensa para que haja uma fluidez, uma transparência, e é bem prático de um Estado liberal. O Estado liberal quer liberar a imprensa, dar liberdade à imprensa, porque ele também controla a imprensa. Então a imprensa, por exemplo, a imprensa como, vamos falar sobre, por exemplo, vamos falar sobre esse meio de comunicação que nós temos em Porto Alegre, né? Zero Hora, Correio do Povo, esses são uma imprensa livre, né? Mas eles também têm algumas restrições na publicação de algumas notas, né? Vejam que os canais onde passam programas que falam sobre uma alimentação saudável, ou uma alimentação com menos sódio, ou vegana, né? Ou que dão ênfase a isso, são canais que não têm, por exemplo, propaganda da Sadia. Por quê? Porque a Sadia é uma empresa que gasta muito dinheiro em patrocínio, então em propaganda, e eles não vão patrocinar um canal, por exemplo, que fale sobre comida vegana, comida sem sódio. Por quê? Porque eles são completamente contra isso. Eles envenenam a população vendendo seus produtos com sódio, não veganos, com carne, né? Então nós temos essas características. Por isso que a imprensa, a liberdade de imprensa, ou seja, toda a imprensa existente hoje nas sociedades mundiais são controladas por alguém, certo? Por alguma ideologia. Então, resta a nós olharmos o máximo possível, né, de imprensas diferentes para que a gente formule um conjunto de ideias que seja, que tenha uma característica mais diversa. Liberdade de imprensa. Anistia aos presos exilados. Muito bem. Então, nas revoltas ocorridas pela Duma e pelo Soviete, tanto Martov, que era o líder lá dos mencheviques, quanto Lenin, que era líder dos bolcheviques, foram enviados para a Sibéria, por exemplo. A Sibéria é um lugar a esmo, é um lugar extremamente gelado, extremamente afastado de Petrogrado, né, afastado de Moscou, afastado dos grandes centros. Por quê? Porque eles ficavam exilados, porque era uma forma de prender os caras. O que os caras fazem nesse momento? Eles, né, leem, escrevem, e neste momento o líder dos bolcheviques vai escrever um livro chamado As Teses de Abril. Guardem essa informação. Então, esses presos vão ser anistiados quando os mencheviques tomaram o poder. Onde está o rei? Nicolau II está preso, ele e a sua família. Então, esses caras voltam, os militares vão para a Primeira Guerra, continuam na Primeira Guerra. Aí vocês podem me perguntar assim: professor, o senhor não tinha dito que a Revolução foi porque as campanhas militares tinham sido um fracasso e isso causou o estresse do rei, do imperador, né, do czar com a população? Por que os mencheviques continuaram com o exército na guerra? Justamente, gurizada, porque era uma visão estratégica dos burgueses, porque estavam ao lado da Tríplice Entente, e a Tríplice Entente são os grandes parceiros econômicos da Rússia. Logo,
Então Kerensky, que era o menchevique, que assume o controle da Duma, vai começar a ter problemas. Lenin, quando retorna, né, ele retorna do exílio com este livro, As Teses de Abril, e neste livro tem um grande lema. Esse lema diz o seguinte: paz, terra e pão. Ou seja, ele diz que todo o poder tem que ser conferido aos sovietes, que são os sindicatos, que são a representação da maioria. Os bolcheviques, que eram a maioria, que eram soldados, que eram trabalhadores urbanos, que eram camponeses, então, vão formar um exército chamado uma Guarda Vermelha, que vai ser proposta por Trotsky, e assim então vão caminhar sobre Petrogrado em outubro para fazer a Revolução de 1917. Então, pessoal, em outubro de 1917, os sovietes tomam o poder em Petrogrado, liderado por Trotsky, né? A Guarda Vermelha então caminha e marcha e toma o Palácio de Inverno e toma o poder então em 1917. Acabou por aí? Claro que não, gurizada, porque daí pra diante nós vamos ter então a Revolução de Outubro de 17, o governo de Lenin, que vai de 17 a 24 e vai ser interrompido o governo de Lenin pela morte do mesmo. Então os bolcheviques tomam o poder, o Lenin toma o comando do país, faz um acordo com a Alemanha, que é o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado ele retira a Rússia da guerra, né? E a Rússia perde então Polônia, Finlândia, Letônia e Estônia. Então todos esses estados a Rússia acaba perdendo, mas contudo, não obstante, é um tratado de não agressão, ou seja, a Rússia sai da guerra e com isso então ela garante a não agressão da Alemanha por enquanto. O processo revolucionário continua, Lenin institui uma reforma agrária, então Lenin divide as terras, vai ser um momento horroroso para os grandes proprietários de terra, né, que a gente falou que eram os boiardos, que vão acabar fugindo da Rússia. O nacionalismo, a nacionalização das empresas, então todas as empresas que eram de capital estrangeiro e que estavam, segundo Lenin, sugando, né, explorando o país, serão elas nacionalizadas, e os sovietes passam a controlar então as fábricas. O czar e a sua família serão fuzilados na Rússia. A Rússia entra num período de guerra civil muito grande entre vermelhos e brancos. Então os vermelhos seriam os bolcheviques, os sovietes, os camponeses, e os brancos, os mencheviques, latifundiários, a Igreja Ortodoxa, os czaristas, aqueles que defendiam o czarismo, e ainda algumas potências estrangeiras. Vejam que em 1917, além de nós termos uma guerra ocorrendo na Europa, basicamente no ocidente, né, europeu, no leste europeu nós temos um conflito interno tremendo, né? Nós temos, então, quer dizer, as forças estrangeiras não podem ajudar a Rússia. E a Rússia acaba, então, os brancos acabam perdendo e o comunismo de guerra acaba se estabelecendo, que é a centralização da produção, a requisição agrícola forçada, então as pessoas vão ter que produzir aquilo que o Estado quer que elas produzam, eliminação da economia de mercado, né? Então vai ser uma economia basicamente controlada pelo Estado para suprir as necessidades do Estado, né? E os brancos são derrotados e as potências estrangeiras impõem o chamado cordão sanitário. Que seria isso? O isolamento da Rússia, que seria mais ou menos o que ocorre hoje com Cuba, né? Então os Estados Unidos tem um bloqueio continental a Cuba. Todo mundo que comercializa com Cuba hoje, né? Todo mundo não pode comercializar com Cuba, né? E porque se comercializar com Cuba vai ter algum tipo de retaliação econômica e comercial. Bom, por que isso acontece hoje com Cuba? É uma boa forma de tu entender um pouco pesquisando. Isso aconteceu com a Rússia. A Rússia, então, vai instituir uma política de desenvolvimento econômico chamada Nova Política Econômica, chamada de NEP, que vai de 1921 até 1928. Quem criou essa política? Lenin. Como? Ele criou um plano de recuperação da economia russa a partir da introdução de elementos capitalistas, que eram basicamente provisórios e parciais,
que conciliados com a base socialista iriam gerar então uma economia. Ou seja, Lenin proferiu a seguinte frase: um passo para trás para dar 2 passos para frente. Ou seja, através de pequenas medidas, né, era necessário tu recuar um pouco, tu avançar ou tu crescer vagarosamente para que a gente não tivesse nenhuma derrota abrupta, né? Então nós vamos ter empresas médias e pequenas, basicamente de 20 funcionários. E por que isso? Ora, porque uma empresa pequena a gente tem uma melhor gestão, a gente consegue gerir melhor esse processo produtivo do que uma grande empresa. Muitas vezes um chefe, um patrão não conhece todos de uma empresa. Numa pequena empresa, então, tu tem a produção, ela é mais controlada, né? Então nós temos o comércio livre de produtos agrícolas, a recuperação parcial do país, e em 1922, então, o país adota outro nome, deixa de se chamar Rússia e passa a se chamar URSS, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Queridos, depois da morte de Lenin em 1924, nós temos uma disputa para saber quem é que fica no poder entre aquele que fundou a Guarda Vermelha, né, que queria a revolução permanente, que a revolução continuasse a ser desenvolvida em vários países do mundo, a Revolução Socialista. O nome dele é Trotsky. E aquele que queria que o socialismo ficasse só em um país, só no seu país, só na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin. E não preciso nem dizer que Stalin vence, né, essa disputa de poder e acaba ainda perseguindo Trotsky, matando Trotsky, né? A ditadura completamente totalitária de Trotsky, né? de Stalin, perdão, eliminação de todo tipo de opositores, ele expulsou, mandou prender, torturou pessoas e mandou matar o nosso amigo Trotsky, né? Mandou matar ele no México. Ele morre em 1940, né? Ele que teve um caso, é bem interessante isso. Veja um filme, dica de filme, veja um filme chamado Frida. Ele teve um caso com Frida e ele acaba morrendo, né, lá na cidade do México, Trotsky. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso, né? Nós vamos ter uma burocracia estatal, né, nesse estado stalinista, o controle do ensino e das comunicações, o culto ao líder, né, no caso de Stalin, ele vai ser o guia genial dos povos, e o programa governamental dele, que vai ser um programa quinquenal, e ele vai tentar reunificar, né, as nacionalidades, a nacionalidade soviética, né? Ele vai russificar, digamos, as outras nacionalidades, né? Através dessa república que se chama, dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se dá através do seu governo. O uso da propaganda vai ser muito forte, né? Ele vai trabalhar com o realismo socialista, né? Ele vai ter controle das funções didáticas, o incentivo à submissão, o nacionalismo muito forte. Ele vai passar a mensagem através de uma assimilação fácil, né? E lá em 28 ele cancela a NEP, né? E planifica a economia, então, com a prioridade na industrialização. Certo, pessoal? Então, a gente acabou de ver a Revolução, ou seja, o que precedeu a Revolução Russa, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Civil Russa, que vai levar a NEP, a produção da NEP, que é um plano econômico de desenvolvimento que vai usar de características capitalistas para se desenvolver, e depois da morte, então, de Lenin, nós vamos ter a chegada de Stalin ao poder, perseguindo e matando aqueles seus opositores, inclusive o Trotsky, né? E fundando esse estado totalitário aí, do estado totalitário soviético. Certo, pessoal? Então por hoje era isso, eu agradeço e nós terminamos então este módulo, né, do capítulo número 26, deixa eu ver aqui, do capítulo número 25, tá aqui o capítulo 25, né, que é justamente o capítulo da Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, tá certo? Um grande beijo e era isso, bom trabalho para vocês.